Seja bem-vindo, meu nome é Igor Henrique e esse é o canal Falando a Verdade. E nesse vídeo eu vou falar sobre como a Chevrolet, uma das montadoras mais queridas e tradicionais aqui do Brasil, infelizmente acabou se rendendo às pressões da patotinha progressista e entrando para a longa lista de empresas lacradoras aqui do nosso país. Se vocês não viram, recentemente a Chevrolet ela passou a financiar um projeto feminista chamado Plano de Menina, que tem por objetivo pagar a compra aí de carteiras de habilitação para mulheres pobres de periferia aqui do nosso país. Até aí tudo bem, nós vimos que recentemente teve aí o Dia das Mulheres, muitas empresas acabam mesmo fazendo homenagens, projetos aí para poder agradar o público feminino, isso é normal, de fato. Mas o problema é que para ser a sua representante, a sua imagem nesse projeto aí, a Chevrolet acabou escolhendo nada mais nada menos do que Djamila Ribeiro. Se você nunca ouviu falar sobre essa mulher, ou até escutou o nome dela, mas não sabe exatamente quem é, Djamila Ribeiro é uma professora lacradora de filosofia da USP, justamente o berço aí da lacração no país. E por trás dela estão aí livros como, por exemplo, o Pequeno Manual Antirracista, Quem Tem Medo do Feminismo Negro e, principalmente, Lugar de Fala. Exatamente. Djamila Ribeiro é a pessoa que criou esse conceito aí que muitos ouvem falar do tal lugar de fala, que é o instrumento mais recente que o progressismo ele inventou para poder calar, censurar mesmo aqueles que pensam diferente, que discordam das ideias deles. Então, como vocês viram, a Chevrolet ela decidiu escolher Djamila Ribeiro, a lacradora, progressista, feminista, para ser a sua imagem nessa campanha. Bom, vamos ver aí qual é que é a ideia que a Chevrolet ela teria por trás então desse projeto e entender um pouco melhor sobre como que entra Djamila Ribeiro nessa história. Então essa daqui é a matéria da revista Forbes, que com o título de Djamila Ribeiro tira CNH em ação da Chevrolet para financiar novas motoristas, traz aqui uma breve descrição do que seria então esse plano da Chevrolet para fazer então a sua lacração aí com o movimento feminista. Então logo de cara eles trazem um breve relato da história aqui da Djamila Ribeiro, né? Eles fazem toda uma série de elogios aqui até exagerados, falando que ela seria uma escritora premiada, filósofa, mãe e uma potência nas lutas feminista e antirracista. Mas que apesar de ter todo esse currículo supostamente incrível, arrasador, ela só conseguiu tirar a sua CNH aos 43 anos de idade. E aqui eles trazem um depoimento pessoal dela, onde ela explica que adiou esse momento, né, apesar de ser um suposto sonho dela, por conta aí de vários motivos, outras prioridades na vida dela, que fez com que ela demorasse tanto, então, em adquirir a sua CNH. Depois, logo a seguir, eles trazem aqui a descrição de que o plano, então, que seria batizado como Elas na Direção, pela Chevrolet, seria fazer o pagamento de R$ 1 milhão aqui para a ONG Plano de Menina, que por sua vez estaria vinculada ao plano feminino. Mais uma vez aí esses nomes mirabolantes, né, de gosto duvidoso, pouco criativos dessas ONGs, movimentos aí feministas, mas enfim, né, esse plano feminino ele teria então o objetivo de capacitar profissionalmente mulheres aí de periferia, de condição financeira mais desfavorável, contribuindo para que elas pudessem então adquirir suas CNHs de maneira gratuita. Aqui, logo a seguir, então, eles falam, né, que as mulheres elas teriam então dificuldades porque tem os afazeres domésticos, tem a questão aí dos filhos, né, que muitas vezes atrapalham de fazer as aulas. A gente sabe que de fato tirar CNH envolve um procedimento aí, todo um cronograma bastante burocrático, toda uma carga horária a ser cumprida. E segundo aqui a Djamila, para as mulheres isso seria duplamente mais difícil, porque elas teriam aí de cuidar dos filhos, ter os seus afazeres, então que para elas se tornaria mais complicado. E depois, mais aqui adiante, a reportagem ela traz alguns dados, fala aqui que, por exemplo, 6% dos acidentes em São Paulo, eles seriam então causados por mulheres, ou seja, uma pequena fração aí do total de acidentes registrados.
Faltou apenas aqui esclarecer se seria na cidade de São Paulo ou no estado. Imagino que seja na cidade, né? Mas enfim, então as mulheres elas representariam apenas uma pequena fração dos acidentes registrados aí no trânsito de São Paulo. No entanto, 80% das pessoas com medo de dirigir seriam aí do sexo feminino. Então ressaltaria aí que as mulheres elas seriam vítimas de um preconceito injustificado, porque elas seriam mais cuidadosas no trânsito, toda aquela coisa, né, de ideologia mesmo. Fala aqui da intenção de que a CNH ela seria um instrumento de empoderamento das mulheres, sinônimo de liberdade. De fato, né, nós sabemos aí que você ter acesso ao CNH, a direção, né, de um veículo, não só um carro, uma moto, enfim, qualquer que seja, ele de fato é sim um sinônimo de liberdade, né? Agora disso para falar de empoderamento feminino, não sei se exatamente caberia tanto. Depois aqui eu procurei ver se a própria Chevrolet ela fez uma reportagem sobre isso e de fato dentro do site da montadora, ali na aba de notícias, eu encontrei aqui essa matéria intitulada Chevrolet e Djamila Ribeiro inicia um movimento por um trânsito mais igualitário, já ressaltando aqui a intenção mesmo política, né, da montadora em fazer aqui esse programa. Então aqui eles destacam novamente aquelas informações, né, de que as mulheres elas seriam minoria no trânsito, que elas seriam vítimas de um preconceito injustificado, repete lá aqueles dados, né, que foram apontados anteriormente lá na reportagem da Forbes, e acrescenta também informação de que só um terço das mulheres, né, aliás, só um terço das pessoas com CNH seriam mulheres, que representaria aí 35% dos habilitados no Brasil inteiro. E depois aqui a Chevrolet, ela fala, né, que através aí do seu setor de comunicação, do seu setor aí de consultoria, eles resolveram então apoiar esse projeto aí do plano feminino, falam que eles têm uma consultoria de gênero e diversidade dentro da montadora. Novamente, eu não sei por que uma montadora de carros teria uma consultoria, um setor, um departamento dedicado a gênero e diversidade, né? Que se convenhamos não tem nada a ver aí com o escopo desse tipo de comércio aí que a montadora ela faria. Mas eles falam aqui novamente, né, dessa intenção de fazer então a doação desse R$ 1 milhão para o plano de menina, trazem aqui toda a informação de que o objetivo da campanha seria mais do que ser uma campanha, né, que a Chevrolet ela anuncia o apoio à ação de financiamento coletivo e que o objetivo então seria criar um trânsito mais igualitário com ações práticas, ou seja, não ficar apenas na área do discurso, que convenhamos ninguém presta atenção, mas passar aí para o campo prático, né, fazendo essa doação em valores financeiros mesmo para poder financiar esse projeto. Inclusive eles trazem um link aqui do site Voa, que traz aqui as informações mais detalhadas, né, de como participar dessa campanha, e logo nós entendemos que não só as empresas, mas também pessoas podem fazer essas doações. Aqui até ele está registrando um número de 5.000 doações. Aqui na data da gravação desse vídeo, já no finalzinho de setembro, eles já teriam arrecadado então cerca de R$ 1.143.500, ou seja, se 1 milhão aqui é da Chevrolet, fora a montadora, a parcela aqui de arrecadação realmente foi muito baixa, né? Não representa nem 10% do que a montadora ela realmente aí fez de doação. E aqui, né, logo de cara, traz aqui essa imagem bastante questionável, né, de várias meninas aí com punho cerrado, símbolo do feminismo, do comunismo, aquela coisa horrorosa de sempre. E eles trazem aqui os mesmos dados, né, que foram ditos então tanto no site da Forbes quanto no da Chevrolet. Fala aqui que o objetivo então seria o de mudar esse cenário de preconceito, empoderar as mulheres, criar uma nova geração de meninas no volante. Fala aqui que o número de pessoas, né, da faixa etária de 18 a 21 anos que tira CNH caiu muito. Isso é uma coisa que nós sabemos que não representa apenas a fatia feminina, né, das pessoas habilitadas.
muitas pessoas acabaram perdendo interesse mesmo nessa questão do transporte, de tirar a CNH, principalmente por conta também do próprio preço, não só da CNH em si, mas da aquisição de veículos, né? Que é até uma coisa que depois eu vou estar discutindo se realmente é válido você fazer todo esse movimento aqui, sendo que o objetivo é você dar CNH para pessoas pobres que em tese não teriam dinheiro para adquirir veículos depois, né? Então o impacto real disso daqui, ele é no mínimo aí, no mínimo pouco plausível de fato, né? E aqui eles trazem então essas ideias, né? Falam aqui da intenção de mobilizar a sociedade, de ajudar as mulheres a conquistar esse sonho. Me parece que os próprios doadores, eles também podem se candidatar, ou melhor, as doadoras, né? Elas também podem se candidatar para receber esse benefício. Aqui eles trazem o regulamento para você estar consultando, como é que funcionaria então esse plano, como que é a seleção das pessoas, e aqui eles explicam que o número de CNHs ele seria determinado de acordo com a quantidade de dinheiro que eles arrecadariam, seria feito então o pagamento, né, por parte aí da ONG, da instituição, diretamente às autoescolas, e aqui eles apontam como critério de desempate a seleção de acordo com as histórias que as pessoas elas fariam ali no seu cadastro, e aí a que mais sensibilizasse seria o pessoal da equipe, ganharia então acesso aí à CNH toda custeada, sem qualquer tipo de custo para a pessoa que faz, né? Seria tudo custeado aí pelo plano. Só que aqui até um detalhe, né, interessante é que eles falam que todas as CNHs elas seriam feitas na categoria B, apenas para carro. Então não se trata aí daquela CNH dupla, né, para carro e moto. Bom, tá aí então, né? Como que a Chevrolet resolveu gastar R$ 1 milhão que devia estar sobrando ali, né? Nos cofres dos lucros da montadora, deve estar ganhando muito, né? Para poder pegar 1 milhão e gastar aí com lacração, com progressismo. Depois vem reclamar que está vendendo pouco, que precisa de ajuda do governo, de desconto para poder vender carro, né? Fica com mendigaria aí nos acabamentos dos carros que vende. Bom, quem sou eu para poder criticar, né? Como é que a montadora vai desperdiçar ou não o seu dinheiro? Mas, como estamos aqui no Falando a Verdade e não vamos nos dobrar para a palhaçada de lugar de fala de Djamila Ribeiro, vamos comentar aí o que a gente pode então entender e aprender com a forma como a Chevrolet ela resolveu então financiar esse projeto. Primeira coisa que nós podemos pensar aqui é o seguinte, né? Qual que é a utilidade real desse projeto aí do plano de menina? Porque se você for ver, no final das contas, R$ 1 milhão vai servir para pagar quantas habilitações de fato? Quando a gente arrasta a coisa para a prática do dia a dia, a gente percebe que a maioria, se não todos esses projetos aí de lacradores, no final das contas não serve para nada. Mais uma vez aquela velha história de encenação de virtude, de parecer virtuoso, não machista, vão defender aqui o feminismo, porque no fim das contas não serve para nada, gente. Pensa aqui comigo, eu tirei minha CNH, já vai fazer 8 anos que eu sou habilitado. Na época, eu paguei o que? 3, 4 mil reais para poder tirar a minha habilitação. Hoje em dia já deve estar bem mais caro. Mas vamos pensar aí que uma CNH hoje custa o que? 5, 6 mil reais. Com 1 milhão aí que a Chevrolet está investindo, você vai pagar o que? 180, 200 habilitações? No universo de tantas mulheres não habilitadas, qual que é o impacto real que vai ter disso, né? Você percebe que não vai fazer diferença nenhuma. Uma outra coisa, você percebe que do dinheiro que foi arrecadado aí pelo projeto do plano de menina, 90% praticamente é o 1 milhão de reais que a Chevrolet investiu. Então, no final das contas, você percebe o quê? Que a Chevrolet escolheu um projeto feminista, fracassado, que não conseguiu arrecadar dinheiro suficiente por si só, porque tirando 1 milhão da Chevrolet, você vê que eles arrecadaram o quê? 140, cento e poucos mil reais, não dá para nada, né? Ou seja, não é nenhuma questão assim de a Chevrolet ela vai apoiar um projeto de sucesso que está dando certo, a gente vai lá investir. Não, eles deram 1 milhão de reais para um projeto que fracassou, que não deu em nada.
que não vai conseguir fazer nada, não vai ter impacto útil nenhum. Então você percebe que é só política, que é só mesmo marketing, só propaganda. E pior de tudo, a Chevrolet ela vai gastar R$ 1 milhão com um público-alvo que não vai retornar nada para eles. Porque se o objetivo é você pagar a habilitação para mulheres pobres que não têm dinheiro para poder pagar a habilitação por si própria, como é que eles esperam que essas pessoas elas vão depois comprar carros da Chevrolet? Gente, hoje um carro mais barato aí da Chevrolet custa o quê? 60, 70 mil reais? Você acha que uma pessoa que precisa de ajuda para poder tirar a habilitação vai ter condições de comprar um carro zero depois da Chevrolet para retornar esse investimento? Então você nota que desde o começo ele é um projeto fracassado que recebeu uma injeção enorme de dinheiro da montadora que não vai ter retorno. Olha que absurdo, olha que mundo que a gente vive. Chegar ao ponto de uma montadora gastar R$ 1 milhão sem ter nenhum tipo de retorno. Qualquer propaganda, qualquer agência de marketing aí que você vai contratar, para você investir um dinheiro desse, 1 milhão, você tem no mínimo que ter ali a expectativa de pessoa que depois vai retornar para comprar seus produtos. Nesse caso, não. E perceba que esse plano de menina aí, ele vai financiar só a compra de CNH categoria B, ou seja, aquela habilitação que você só pode usar para dirigir carro. Você não pode usar essa habilitação para poder pilotar moto. E se o objetivo é você trazer mais mulheres para o trânsito, por que não você então financiar a compra de habilitação de moto? Seria muito mais razoável, faria muito mais sentido, porque uma moto é muito mais acessível, tanto para comprar quanto para você poder manter depois, né? É muito mais econômica, a manutenção mais barata. Um carro não, mesmo um carro usado ele tem custos mais elevados. Agora você pegar e financiar então um projeto que só vai dar habilitação de carro para quem não vai ter dinheiro para comprar e manter um carro, gente, é ridículo. É uma piada do início ao fim. E aí você percebe o seguinte também, que eles atribuem o motivo de ter tão poucas mulheres no trânsito, só 1/3 das pessoas com habilitação no Brasil são mulheres, eles falam que isso é por conta de preconceito, de dificuldade, de machismo, mas não é isso, gente. Muitas das vezes a gente vê isso no próprio dia a dia, você pode ver aí no seu entorno, as pessoas com quem você convive, as mulheres não ligam para isso, não gostam, muita mulher não gosta de dirigir. Esse é o motivo. Pode até ser que uma ou outra, né, seja porque não tem condições, mas a maioria das mulheres não dirige porque não quer, porque não gosta, prefere que o marido, que o namorado, que outra pessoa dirija por elas. Não gosta de carro, não liga para carro. Quantas mulheres você vê isso? Você vai num encontro, por exemplo, de carro antigo, se você vai mesmo num feirão de venda aí de carros, ou mesmo se você entra em um canal de YouTube, em lugares aí relacionados ao universo automotivo, são poucas mulheres que se interessam por carro, que se interessam por dirigir, porque elas não querem. Então não adianta você vir com um projetinho lacrador e feminista, de plano de menina, achando que basta você dar dinheiro, você pagar a CNH para elas, que vai ter mais mulher no trânsito, que não vai, porque não tem interesse. Então você percebe que cada vez mais esse projeto ele não teria nem motivo de existir. Ele só existe para agradar mesmo o pessoalzinho progressista. Mas o pior de tudo, na minha opinião, não é nem o desperdício de dinheiro que a Chevrolet ela fez. É o fato dela estar dando palco, dela estar dando visibilidade, dela estar dando dinheiro também, porque ela não deve estar fazendo isso de graça, para a Djamila Ribeiro, que é uma pessoa que, hoje em dia, praticamente é o quê? Ela é a origem de conceitos como essa piada de lugar de fala. Ela é uma das pessoas que fundamentam, né, que dão aí base, sustentação para toda essa palhaçada lacrante de você não pode falar sobre isso porque você é homem, então você não tem direito de falar isso, você não tem lugar de fala. É ela que deu origem a tudo isso. É ela que está na raiz de tudo isso. E aí vem a Chevrolet financiar e dar dinheiro para uma pessoa dessa. Então, assim, é ridículo, é uma palhaçada total. Infelizmente, eu não vi a reação devida a essa situação aí. Eu não vi ninguém falando, por exemplo, em boicotar a Chevrolet por causa desse projeto. Deveria ter e até muito mais motivos, né, para boicote nessa situação.
Eu lembro que no ano passado teve aquele comercial polêmico lá do Polo, né, que o pessoal disse que ia boicotar a Volkswagen por causa disso, porque ela estava lacrando, ela queria agradar progressismo, tudo bem. Só que eu acho que, sinceramente, esse caso aqui da Chevrolet, ele é muito mais sério, merecia muito mais revolta e boicote do que aquele da Volkswagen. Porque aqui não se trata só da Chevrolet dar R$ 1 milhão para feminismo, para lacração. Aqui a gente está vendo a Chevrolet dar visibilidade para Djamila Ribeiro, que é a pessoa por trás da criação dessa piada, dessa coisa ridícula de lugar de fala, que inclusive vou deixar aí na descrição do vídeo, links, né, de matérias muito interessantes, é muito legal, vale a pena você depois ver, uma resposta sobre como que essa ideia de lugar de fala, de antirracismo aí, que a Djamila lá prega, não tem nem fundamento acadêmico, né? Nem para o pessoal lá da faculdade, da academia, isso aí faz sentido. Agora, quem dirá pra gente que está aqui falando sobre carro, falando sobre outras coisas, ter que engolir Djamila Ribeiro? Então é ridículo, né? Por que, que a Chevrolet ela se prestou a cumprir esse papel? Ela se sujeitou a fazer isso e a dar audiência para Djamila. Então é uma coisa revoltante, é uma coisa que a gente não pode aceitar. Mas que infelizmente não acabou movendo aí boicote. Eu até fico pensando se isso é bom, se isso é ruim, né? Talvez até seja bom que não tenha gerado nada, porque no final das contas mostra o quão inútil foi eles fazerem essa campanha toda, né? Porque nem reação negativa não serviu para ter, porque ninguém ficou sabendo. Mas, de qualquer modo, fica aí a nossa contribuição, né? De como que o Falando a Verdade, ele acha ridículo, patético a Chevrolet ter jogado fora R$ 1 milhão para poder financiar esse projetinho aí que não vai dar em nada, que não vai dar nem qualquer tipo de retorno para a montadora. É bom para eles aprenderem, né, a não fazer mais esse tipo de coisa. E pior de tudo, né, dar visibilidade aí para Djamila Ribeiro, que o Falando a Verdade aqui condena totalmente, porque ela é a pessoa por trás de toda essa lacração, de toda essa coisa ridícula que a gente tem que combater sim. Agora eu gostaria de saber de você. O que você acha dessa campanha? O que você acha dessa história toda? Será que a Chevrolet ela fez bem em gastar aí R$ 1 milhão? Ou você acha, como eu, que foi um desperdício total de dinheiro e que é uma palhaçada, uma piada total? Deixa aí o seu comentário, se inscreva, não se esqueça disso, porque o Falando a Verdade ele está só no começo, ele precisa muito do seu apoio. Nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa da divulgação dos nossos vídeos, da existência do nosso canal aqui no YouTube, para que possamos então divulgar nossas ideias. Então não se esqueça de se inscrever, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida também, para que nós possamos aí ter mais engajamento, e se sinta muito bem-vindo aqui ao canal Falando a Verdade.